Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Nós daremos continuidade à nossa série de sermões que detalha aquilo que constitui o caráter cristão, especialmente focalizando a fome e a sede dos filhos do reino, daqueles que são chamados pelo Supremo Rei, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo essa exposição do Sermão do Monte e essa é a mensagem de número 6. Nós temos observado essas características singulares que constituem aqueles que nasceram de novo. Pelo que eles têm fome, o que eles anseiam. Por isso, na imagem que geralmente eu divulgo para os irmãos, nós observamos, às vezes, de forma muito resumida, para observar aquilo que os filhos do reino têm fome. Relacionamentos tementes a Deus, como a mensagem de hoje. Casamentos radicais, radicalmente fundamentados na palavra de Deus e avessos a esse mundo que tende a nos doutrinar. Daí, então, a árdua tarefa de trafegar por esse mundo, de peregrinar por esse mundo de uma forma santa, piedosa, temente ao Senhor e em perseverança. Então, nós temos detalhado isso de forma até detida, observando essas características. O tema de hoje, meus irmãos, é um tema evidentemente muito complexo, onde existem muitos debates, tem aí todas as dificuldades possíveis, especialmente porque é um tema que toca muito a nossa realidade, não somente a nossa experiência de fé, mas a nossa experiência de vida. É algo que muda completamente a forma como nós nos relacionamos, não somente em sociedade, mas na comunidade cristã e até mesmo na forma como nós nos relacionamos com Deus. É algo muito prático, muito experiencial. Então, nós vamos fazer hoje de uma forma um pouco diferente. Eu não abordarei expositivamente os textos, são muitos textos, então eu não farei isso, nós faremos isso quando nós estivermos observando o capítulo 25 da nossa confissão, onde aborda esse assunto, e então ali, embora a própria confissão, onde tem, eu acho que três parágrafos, a nossa própria confissão não esboça esses versículos, nós iremos nos prolongar um pouco mais na exposição da confissão, onde eu exporei especialmente Mateus capítulo 19, 1 Coríntios, capítulo 7, onde é realçado isso de forma mais detida, mais substancial, mais detalhada. Então, hoje nós faremos assim, depois do culto ao Senhor, onde nós cantaremos ao Senhor o último cântico ali, depois nós teremos um tempo para perguntas e respostas, se os irmãos tiverem aí alguma dúvida sobre aquilo que será tratado. Mas, evidentemente, meus irmãos, quando nós olhamos o cenário que nós vivemos, e sem dúvida alguma isso não é difícil de constatar, a dificuldade que nós temos de refletir e vivenciar a radicalidade da vida cristã. Não é fácil, mesmo para aqueles que estão se congregando cotidianamente, semanalmente, nas suas igrejas, nas suas comunidades cristãs. Agora, isso se dá justamente pelo baixíssimo conceito do próprio cristianismo, de ser cristão, que acaba inevitavelmente assaltando o nosso coração, assaltando a nossa mente. E eu digo isto porque não deveria ser surpresa o fato de nós observarmos grandes expectativas que são requeridas dos cristãos. Quando essas expectativas são colocadas diante de nós, até mesmo por pastores ou por aqueles com quem nós nos relacionamos, que são cristãos, nós ficamos assustados, nós ficamos apavorados, mas isso não deveria ser surpresa para nós. Especialmente porque essas expectativas, elas não nos pegam por assalto. Nós vemos essas expectativas por todo lugar nas Sagradas Escrituras. Nós não somente somos informados sobre ela,
mas nós somos relembrados constantemente em cada página que nós lemos das Sagradas Escrituras. Nós vemos a radicalidade do que significa ser povo de Deus. Nós vemos o rigor das renúncias, das decisões, dos sonhos, dos desejos que nós precisamos costumeiramente reestruturar em nossos corações. Nós temos algumas expectativas, nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós percebemos que essas expectativas, elas estruturaram de uma forma defeituosa o nosso conceito de fé, a nossa realidade de fé, a nossa experiência com Deus. Nós precisamos reestruturar isso. E nós só fazemos isso porque nós percebemos esse rigor que é colocado diante de nós, a nosso respeito, contrastando com a realidade desse mundo mal. Então, não deveria ser surpresa para nós entender que aquilo que é requerido de nós é radicalmente diferente daquilo que esse mundo requer dos seus súditos, dos seus habitantes, dos seus filhos. Mas, mesmo diante disso, nós criamos uma realidade utópica, nós criamos uma realidade paralela, o país das maravilhas ali da Alice, onde nós podemos tomar as nossas escolhas defeituosas, avessas às Sagradas Escrituras, e mesmo assim continuar o nosso testemunho de fé ilibado, íntegro e legítimo. Isso é impossível. Nós acabamos vendo muitas portas de saída na caminhada cristã. O problema é que nós acabamos construindo muitos botes salva-vidas da nossa caminhada cristã. Daí então a nossa perplexidade, daí então a nossa surpresa. Mas não deveria ser assim. Isso não tira o impacto com que nós recebemos essas expectativas de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, e reforçada pelo seu Santo Espírito em nós. Porque, afinal de contas, meus irmãos, são expectativas completamente antagônicas, opostas a esse mundo. Esse mundo no qual nós ainda vivenciamos, onde nós ainda provamos, onde nós ainda tocamos. Mas o ponto é, apesar de nos causar um pouco aí de espanto, de perplexidade, não deveria ser algo completamente novo para nós, porque muitas vezes nós nos portamos como se assim fosse. Porque, afinal de contas, essas expectativas, elas correspondem à realidade do que nós somos. O problema é que nós divorciamos isso. Imagine se nós experienciarmos essa realidade considerando a reflexão do que nós somos. Eu vou dar um exemplo assim extremamente simples para você. Nós estamos na geração de entretenimento televisivo aí, de vídeo por streaming, né? Na geração de série. As pessoas não se contentam mais com filme, porque filme passa muito rápido, acaba muito rápido. Você precisa de um drama mais extenso, você precisa de uma trama maior. E aí, então, nós temos uma abundância de séries e mais séries, uma abundância. Agora, aquelas que são produzidas com abarcando o mais alto padrão de exigência, os efeitos especiais absurdamente maravilhosos, o enredo, o roteiro que nos prende de uma forma assim aterradora. Nós ficamos impressionados, fazemos até maratonas para assistir. E de repente nós nos deparamos com algumas situações, algumas dramatizações ali que são antagônicas, que são opositoras da nossa fé. Relacionamento entre homossexuais, exposição da nudez, deturpação da moralidade cristã. Quando nós nos deparamos com essa realidade, a primeira coisa que deveria vir à nossa mente é o fato de que isso não mais nos cabe. De que nós teremos que fazer escolhas, muitas vezes somente nós e Deus, em que mais ninguém vê, porque nós somos outra criatura, nós somos outro ser, nós aguardamos outro mundo, nós esperamos outra era.
Então, se nós sentirmos os mesmos prazeres que os filhos desse mundo sentem, isso pode não somente denunciar sobre a nossa verdadeira espiritualidade, sobre a nossa verdadeira fé, ou, de outra forma, pode reacender em nós uma chama que tende a ser apagada todos os dias por nós mesmos, pelo convívio com a igreja, que é a chama do pecado. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, não deveria ser necessário tanta exortação por terceiros. Não deveria ser necessário grandes contendas para que determinados comportamentos fossem repudiados, porque nós entendemos quem nós somos. Isso se aplica a quaisquer realidades que são antagônicas à fé cristã. Por quê? Não deveria ser surpresa para nós essas expectativas, porque elas correspondem justamente à realidade do que nós somos. Eu vou citar aqui algumas para vocês sobre o que nós somos, algumas características. Nós somos aqueles que morreram com Cristo, embora não estejamos mais mortos, porque com Ele também nós ressuscitamos. Nós somos aqueles que nasceram do alto. Nós somos aqueles que receberam o poder e somos então a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos aqueles que receberam a armadura do próprio Deus, que receberam os dons de Cristo. Nós somos aqueles que são selados e guardados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles cujos anjos trabalham a nosso favor, a nosso benefício. Nós somos aqueles que herdarão a terra glorificada. Nós somos aqueles que são fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, por que é surpresa expectativas tão elevadas a nosso respeito? Isso não tira a dureza das renúncias, isso não tira o rigor com que nós devemos combater as realidades que são opostas a essas expectativas. Mas existe um fato aqui. Essas expectativas precisam ser respondidas de forma positiva, a contento, porque se elas são destinadas a nós, é porque não somente nós compreendemos, mas porque nós recebemos todo o poder para correspondermos a tais expectativas. A pergunta, portanto, é: será que realmente seria muito para nós observarmos da parte de Deus as grandes expectativas dos filhos do reino? Será que seria algo tão absurdo assim? Será que seria algo tão radical assim, a ponto de ser desconexo de qualquer realidade, até mesmo da realidade cristã? A nossa série, ela se fundamenta, especialmente essas últimas mensagens, no desenvolvimento da instrução do Senhor Jesus quanto à justiça que é requerida dos filhos do reino. É uma justiça diferente dos filhos do mundo presente. Olha o versículo 20 de Mateus, capítulo 5, quando o Senhor Jesus diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como nós queremos, então, ter um tipo de justiça e responder às expectativas que sejam simplesmente e tão somente correspondentes à justiça desse mundo presente? Isso nos denunciaria, basta um pouco de reflexão. Os nossos relacionamentos não podem ser iguais. Os nossos trabalhos não podem ser iguais. A nossa ética, moralidade, aquilo que constitui a nossa personalidade, os nossos valores não podem ser iguais. Portanto, os nossos casamentos também não podem ser iguais e a forma com que nós cuidamos das suas enfermidades também não pode ser iguais. E é sobre isso que nós estamos sendo instruídos aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Como exceder, como ultrapassar essa justiça que para aquele padrão de então do Senhor Jesus Cristo, para aquele contexto, já era algo muito elevado para o seu tempo. Ou seja, os filhos do reino, para eles, as expectativas devem exceder a dos filhos desse reino caído.
E nós já fomos ensinados sobre as implicações de alguns mandamentos que foram distorcidos, que foram gradativamente modificados para se encaixarem, para se acomodarem aos defeitos de caráter, aos comportamentos pecaminosos dos escribas, dos fariseus e daqueles professos povo de Deus. Por exemplo, no versículo 21 ao versículo 26 do capítulo 5, nós vimos que a realidade da ira, do ódio, corresponde ao assassinato, porque é um fato já ocorrido no coração. Portanto, os filhos do reino, eles precisam desenvolver relacionamentos tementes a Deus, com o seu irmão e com o seu próximo. No versículo 27 ao versículo 30, nós vemos a verdadeira realidade do adultério. A consumação no coração, que corresponde a uma imoralidade prática. E isso, então, requer de nós, dos filhos do reino, uma pureza radical, ao ponto de ser utilizado de forma tão profunda a metáfora de amputação. Isso deveria representar muito para nós. Então, existe uma lição mais profunda aqui. Que lição é essa? Um coração onde é possível encontrar um lugar para a impureza, para a imoralidade, não é possível encontrar temor do Senhor e temor a respeito do casamento, da pureza, da continência aqui. Ou seja, Jesus expõe o que realmente todos já sabem, especialmente nos versículos 27 até o versículo 32, que o ego, nutrido com satisfação própria, não se satisfaz com quem Deus proveu para ele. É por isso que a imoralidade aqui está ligada ao repúdio, por exemplo, ao divórcio, que Mateus vai desenvolver de forma mais prolongada no capítulo 19, por qualquer motivo. Essa era a concepção dos próprios judeus, daqueles que eram professos povo de Deus. O ego, nutrido com a necessidade cada vez mais abundante de satisfação, nunca se contenta com aquele que Deus proveu para ele ou para ela, seja por quem repudia ou seja aquele com quem adultera. E não por acaso, meus irmãos, o Senhor trata aqui, continua tratando dessa temática do sétimo mandamento aqui. Ele conecta essa realidade daquilo que destrói o relacionamento, aquilo que destrói a satisfação, e ele conecta a imoralidade que envenena o coração, a ponto de remover não somente o temor do Senhor, mas também aquilo que representa o temor do Senhor. Nós às vezes desenvolvemos um tipo de relacionamento em que o temor do Senhor é somente uma realidade interior, é uma realidade até relativa, é uma realidade sem substância. E nós nos esquecemos que o Senhor nos deu um mecanismo para que nós possamos expressar esse temor do Senhor. Tanto os relacionamentos dos quais o Senhor Jesus Cristo tratou, que devem ser relacionamentos tementes a Deus, como o próprio casamento, em que ele trata aqui a forma como nós concebemos o casamento e a forma como nós cuidamos do nosso casamento, é uma forma de demonstrar o temor do Senhor, o temor que nós temos e alimentamos e cuidamos em relação ao Senhor. Mas observa um ponto aqui da questão. Tudo que o Senhor Jesus está mostrando aqui sobre o que é esperado do cristão, dos filhos do reino, dos seus seguidores, aponta justamente para a completude do que é observado, e eu estou repetindo aqui isso em Mateus capítulo 5, versículo 48. Se nós tivermos as mesmas percepções, nós chegarmos às mesmas conclusões que os filhos desse mundo caído chegam, como nós podemos então contemplar a realidade do versículo 48? Que Jesus mostrou todos os caminhos que agora ela constitui a nossa realidade de experiência de fé, mas interessante, tudo isso experienciando essa fé com os irmãos,
com a nossa comunidade, com o nosso próximo. Então, a nossa experiência de fé aqui não é algo simplesmente interior, mas ela transborda e toca os nossos relacionamentos. Os relacionamentos mais diversos e o relacionamento mais íntimo, que é o relacionamento do casamento. Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz, portanto, sede vós perfeitos. Portanto, o quê? Portanto, tudo que ele ensinou. Ele deu 6 mandamentos, ele observou 6 advertências que deve constituir a nossa percepção. E é claro que isso não abarca toda a nossa experiência do mundo aqui. É evidente que não. Mas isso nos fornece princípios pelos quais nós pautaremos a nossa realidade, a nossa experiência aqui. Quando ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A ideia de que nós devemos ser completos, íntegros, integralidade, como íntegro, sem defeito, sem brechas, sem buracos, que é o vosso Pai Celeste. Então, o que nós devemos esperar das exigências do reino sobre o casamento? Será que nós deveríamos esperar, então, tudo aquilo que os filhos desse mundo caído esperam? Será que quando nós nos deparamos com dificuldades e complexidade no nosso matrimônio, será que nós deveríamos nos portar da mesma forma? Tomando as mesmas decisões, vendo as mesmas portas de saída, considerando os mesmos botes salva-vidas, tomando as mesmas decisões? É evidente que não, meus irmãos. Essa é uma pergunta cuja resposta todo cristão já sabe. O problema é que quando tais realidades nos assaltam, a nossa fé desmorona. Nós mostramos realmente o que significa a nossa fé. E nós mostramos que, na verdade, ela não está sobre a rocha. Algo que nós tanto falamos. Nós precisamos encarar a realidade de que o nosso Pai é bom. Ele mantém o mundo, toda a criação, com o poder das suas mãos. Então Ele não nos desamparará, colocando sobre nós dificuldades, complexidades e dores, como se fosse fruto de um acaso que não existe. Existe um propósito. E o propósito sempre chega ao fim. Existe um propósito. E o propósito ele é completado. Tem um tempo de validade. As dores não duram a eternidade para os filhos do reino. Não duram. Se tem um propósito, portanto, uma provação, nós devemos nos portar como aqueles que compreendem tal situação. Então veja, os filhos do reino, eles têm fome e sede por casamentos radicais em pureza e santidade. Nós vivemos por isso. Nós lutamos por isso. Nós expressamos o nosso temor, a nossa fé dessa forma. Mas o que isso irá requerer de nós? O que isso irá requerer de nós? Se para não cometer o adultério, lembra do versículo 27 do capítulo 5, se para não cometer adultério, imoralidade no coração, nós devemos estar dispostos a nos amputar. O que é esperado de nós para manter o pacto, o casamento, então, pegando a metáfora? O que é esperado de nós? O que é requerido de nós? Nós já deveríamos ter expectativas extremamente mais radicais do que comumente nós temos. Essa é o tema da nossa mensagem hoje. O casamento radical dos filhos do reino. Não existe uma ordenança aqui. O casamento dos filhos do reino é radical. Não. Existe uma constatação. É um indicativo.
Não deve ser, ele é radical. Ele é radicalmente conectado aos ensinos do reino e antagônicos a esse mundo. Nós poderíamos observar vários textos aqui que tratam dessa temática. Mateus capítulo 5, 31, 32, Mateus 19, Deuteronômio 24, Marcos 10, Lucas 16, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios, Romanos 7. Evidentemente, eu não vou fazer exposição de todos esses textos, embora eu fiquei muito inclinado a fazer a exposição do capítulo 19 de Mateus, versículo 1 ao versículo 12, que foi lido aqui na liturgia. Eu pedi o Jorge para ler justamente para que vocês já tivessem a percepção do todo, porque eu não poderei ler aqui. Então eu abordarei de forma muito resumida, observando todos os ensinos desses outros textos e sintetizarei aqui. E vocês terão a oportunidade de fazer alguns questionamentos posterior. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, aqui o Senhor Jesus Cristo está corrigindo o ensino inadequado entre os judeus. Entenda o seguinte, quando Mateus, o evangelista, escreveu o evangelho, ele não foi, por exemplo, fazendo viagens com o Senhor Jesus Cristo e pouco a pouco escrevendo. Existia todo um projeto já formulado em sua mente e tudo aquilo que já foi escrito não necessariamente corresponde rigorosamente ao tempo, à cronologia dos fatos. O propósito aqui de Mateus é atingir o objetivo para o público a quem ele escreve, e ele estrutura o seu evangelho pensando nesse propósito a ser cumprido. Por isso que ele resume aqui em 2 versículos. Aquilo que no capítulo 19 ele vai usar vários versículos, 12 versículos, para ensinar. Então ele resume aqui, mas aqui já está incorporado o ensino que nós vimos, que nós podemos ver, que é mais detalhado em Mateus capítulo 19. Então existia um ensino errado, um ensino inadequado que estava inundando a mente dos judeus e reestruturando toda a sua família, todo o seu relacionamento. E isso já havia há muito tempo, eles eram ensinados dessa forma. Então, como nós temos visto aqui, o modo de ensino do Senhor Jesus é justamente esse. Ele observa uma realidade que era pautada em uma lei ou um ensino da tradição dos judeus, e ele corrige esse ensino. Ele mostra qual o verdadeiro princípio por trás, qual a verdadeira aplicação desse ensino. Aqui ele está abordando o 7º mandamento, não adulterarás. E especialmente pelo contexto imediato aqui de Mateus capítulo 5, 31 a 32, o Senhor mostra que o repúdio, que o divórcio, havia se tornado não somente uma legalização da perversão contra a mulher, mas também uma licença para imoralidade, fornicação. Vamos ler o texto. Eu vou ler e vou fazer alguns comentários breves aqui. Também foi dito, o Senhor Jesus ligando aí a realidade do adultério, da imoralidade, também foi dito, pela tradição, pelos mestres da lei. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aqui ele já está fazendo menção, no capítulo 32, ele vai fazer menção a Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Então Jesus aborda o quê? Ele aborda uma prática comum. Repudie por qualquer motivo, sem grandes implicações para o homem. Aquele que repudiar, repudie, só dê carta de divórcio, para que mostre que ela é uma mulher que não tem mais uma ligação com você. Eu, porém, vos digo, mostrando o real significado do verdadeiro ensino sobre o repúdio, sobre o divórcio. Qualquer que repudiar sua mulher, e aí ele está mostrando aqui, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a torná-la adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, vamos aqui. Vamos a algumas
observações aqui. A grande questão aqui, meus irmãos, está ancorada nesse exceto. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. O que esse exceto significa? O que essa, que é chamado por alguns de cláusula de exceção, ou seja, uma exceção para o divórcio, ou cláusula de concessão, uma concessão do divórcio. O que isso significa? Será que isso significa a possibilidade somente do divórcio ou se pressupõe a possibilidade de um novo casamento para o divórcio? A grande discussão ali entre os judeus era a plausibilidade do divórcio. Vamos ler Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Deuteronômio 24, versículo 1. A pergunta que é ecoada aqui, enquanto você abre, a pergunta que é ecoada aqui é o seguinte: como os filhos do reino compreendem e observam a união entre homem e mulher? Porque quando o Senhor Jesus coloca isso em pauta, algo ecoa aos ouvidos e corações daqueles que estavam recebendo a instrução. Ora, esse era o ensino comum entre os judeus. Os mestres da lei, aqueles que foram separados para instruir o povo quanto à lei de Deus, eles ensinavam isso de forma aberta, de forma muito simples. Não se sentiu agradado, se divorcia, contanto que você mostre que ela é uma mulher divorciada. Então, a primeira concepção que nós devemos definir é o seguinte: o que é o casamento, então? O que significa o casamento? O que o casamento deve representar para nós? É somente uma união onde as nossas necessidades devem ser observadas? O homem precisa de uma mulher para cuidar dele. Ele não pode ficar sozinho porque ele tem necessidades fisiológicas. Ele não quer morrer solitário. Por que nós casamos? O que significa o casamento? E talvez a grande deficiência do nosso tempo seja a compreensão de casamento. Tanto porque os ensinos em muitas igrejas são tão superficiais e tão aguados que sequer conseguem expressar de fato o que significa o casamento. Isso tira toda a estrutura de proteção dos seus próprios membros e de toda a igreja. Por outro lado, tem aqueles também que não escutam a igreja, que não escutam os seus pastores, que não escutam os seus irmãos e acabam cometendo erros gravíssimos que o acompanharão por toda a vida. O que é o casamento? Tem um teólogo alemão do tempo da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Ele disse o seguinte: casamento é mais do que o amor de vocês um pelo outro. Nesse amor, vocês só enxergam o céu da própria felicidade, mas no casamento são elevados a uma posição de responsabilidade diante do mundo e da humanidade. É interessante porque quando no maior tratado que nós vemos no Novo Testamento sobre o papel do homem e da mulher de como eles devem vivenciar a união de casamento ali, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 32, ele descreve ali o papel da mulher como aquela que deve respeitar o seu marido e aquela que deve ser submissa ao seu marido, e então ele descreve de forma abundante a semelhança do papel de Cristo com a igreja, o papel do marido. E ele diz que é por isso que então o homem deixa pai e mãe e toma a sua mulher e os dois se tornam uma só carne, em Gênesis 2, 24. E no versículo 32 ele diz: grande é esse mistério. Ele só falou de casamento. E ele citou o ideal criacional de Deus para o homem e para a mulher. E no versículo 32 ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, observe, o casamento ele não foi criado por causa de mim e da minha esposa.
O casamento ele foi criado para representar algo a respeito de Cristo e do seu povo. O casamento é maior do que a nossa felicidade. O casamento é maior do que as nossas necessidades fisiológicas. O casamento é maior do que o nosso medo de solidão e as nossas necessidades do lar. O casamento, ele sempre demonstra algo sobre como nós compreendemos a relação de Cristo com a igreja e sobre a realidade de Deus e o seu povo. Sempre. Ele foi feito para representar algo. Outro teólogo, definindo o casamento, ele diz o seguinte: o casamento é um vínculo sagrado entre o homem e a mulher, instituído por Deus no seu ideal criacional, firmado diante dele, tendo como testemunha, ainda que o casal não seja crente e não compreenda isso, e consumado normalmente pela relação sexual. O casamento é um pacto. Na concepção católica, por exemplo, no casamento, o casal tem padrinhos. No casamento protestante não existe padrinhos, existem testemunhas. Eles testemunham aquele pacto, como Deus é testemunha. Porque vocês lembram qual é a realidade de apadrinhamento da Igreja Católica? Padrinho é pai. Então, quando o seu filho é batizado na Igreja Católica, né? Não é batizado, né? Quando vocês não conheciam aí, e quando era batizado na Igreja Católica, quando o filho é batizado na Igreja Católica, o padrinho ele está se colocando como responsável no caso dos pais falharem. Ele é responsável. Essa é a mesma concepção de padrinho no casamento da Igreja Católica. A nossa concepção, diferente da concepção da Igreja Católica, porque a concepção protestante é a concepção pactual. Não é nem um contrato civil e nem é uma instituição sacralizada. Que casamento na Igreja Católica é um sacramento do qual nós observamos hoje de manhã também. Então é um pacto onde tem testemunhas, onde uma das testemunhas é o próprio Deus. É isso que significa o casamento. Infelizmente, meus irmãos, quando nós consideramos esse ensino, por exemplo, nós abordamos ele fora do contexto em que ele deve ser abordado. Quando nós estudamos sobre essa possibilidade do divórcio, e eu acho interessante o nome que é utilizado para isso, o repúdio. Quando nós contemplamos esse ensino, nós parece que consideramos o divórcio de forma muito facilitada, de forma muito fácil. É uma possibilidade para nós sermos felizes novamente. Essa é a realidade do divórcio. E nós não contemplamos aquilo ou o contexto no qual ele está inserido. Olha, eu vou esboçar para vocês aqui rapidinho, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo, o contexto do capítulo 5, quanto o contexto do capítulo 19, para a gente entender o que o Senhor Jesus está ensinando e o poder que o contexto tem para a gente compreender o ensino do Senhor Jesus e aquilo que é requerido de nós. No capítulo 5, 21, depois nós lemos Deuteronômio. No capítulo 5, versículo 21 e 26, por exemplo, nós vemos a realidade da ira e a necessidade do perdão, a necessidade da reconciliação. No versículo 27 ao versículo 30, nós vemos a compreensão singular do adultério e a radicalidade de combater a imoralidade. Mas talvez, o contexto mais expressivo para a nossa instrução seja o contexto de Mateus capítulo 19, onde ele detalha mais o divórcio. Mateus, vamos ver o contexto, só um capítulo de contexto. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, do versículo de 1 a 4. Nós vemos a necessidade de cultivar a humildade e a simplicidade de uma criança, porque delas é o reino dos céus. Do versículo 5 ao versículo 9, nós vemos o perigo de sermos pedra de tropeço e escândalo para o próximo. Do versículo 10 ao versículo 14, nós vemos o zelo e o rigor para combater, para que não haja nenhuma perda ali.
com a ovelha perdida e com aquele que busca. Mas, de forma ainda mais enfática, nós vemos então a ênfase do perdão em 3 exposições aqui. Do versículo 15 ao versículo 20, nós vemos aquela constituição da Assembleia, onde um árduo trabalho é feito para recuperar o membro desgarrado, o membro obstinado. E aí nós vemos a necessidade da comunidade de fé buscar o irmão para o restabelecimento da sua fé e a reconciliação com os santos. Do versículo 21 ao 22, nós vemos como deve ser a generosidade do perdão. Quando Pedro questiona Jesus se deve perdoar 7 vezes, Jesus diz 70 vezes 7, é incontável. Não é para você contar, não. É incontável. Porque o tamanho do perdão que você recebeu é também exigido que você dê. Olha o contexto do perdão aqui. Do versículo 23 ao versículo 24, nós vemos aquela parábola do credor incompassivo, como vocês veem aí na sua Bíblia. Como nós podemos ter o coração tão duro a ponto de sermos perdoados de uma dívida incalculável e, ao mesmo tempo, uma dívida tão menor nós não perdoamos. E então vem Mateus capítulo 19. Isso deveria nos ensinar, não deveria? Isso deveria nos ensinar muito. Nós deveríamos compreender aqui, e é justamente nesse contexto onde Mateus coloca o questionamento dos fariseus a respeito do divórcio. Ele coloca aqui. Não é porque historicamente aconteceu aqui no capítulo 19. Ele estruturou o seu projeto de escrita do Evangelho e ele intencionou, sob a inspiração do Espírito Santo, colocar aqui, nessa estrutura. Existe um fundamento do perdão sobre o qual o casamento é estabelecido e sem o qual ele não se sustenta. É só nós olharmos para a nossa própria realidade, o perdão que nós recebemos, nós que somos noivo de Cristo. O perdão que nós recebemos ontem, o perdão que nós recebemos hoje e o perdão que nós receberemos, os incontáveis pecados que cometeremos até o dia de Cristo. Perdão. Na destruição, não a ira, não o ódio, mas a busca por restauração, por reconciliação, por perdão. Nós não devemos ter a primeira opção das nossas escolhas, a corrupção do ideal de Deus. Então vamos ao ponto da questão. Estabeleci um fundamento aqui. Qual é o ponto-chave para nós discutirmos sobre o divórcio e o novo casamento? A grande questão dessa temática é o seguinte: o que pode ser capaz de dissolver o pacto do casamento? Pronto. Porque aquilo que é capaz de dissolver o pacto do casamento abre a possibilidade ou não para o divórcio e o novo casamento. Essa é a grande discussão. O que tem poder para dissolver o pacto do casamento? E aqui, meus irmãos, para avaliar, é preciso de sobriedade, é preciso de senso de realidade, é preciso de equilíbrio no trato dessa temática. A observação do Senhor Jesus aqui é muito pertinente em Mateus capítulo 19. Por isso que nós precisamos de sobriedade, senso de realidade para pautar esse tema. Olha Mateus capítulo 19, versículo 8, que Jesus diz, quando questionado. Então, os fariseus tentam incitá-lo para o experimentar, para colocá-lo. E por que ele tenta isso? Deixa eu dar um contexto para os irmãos. Existiam duas linhas de pensamento a respeito do divórcio ali. Era seguida pela instrução de dois rabinos muito conhecidos. Um rabino chamado Shammai e outro rabino chamado Hillel. O rabino Shammai tinha uma escola de instrução onde era uma escola mais conservadora, onde concebia que, agora, abra Deuteronômio 24, porque tudo se fundamenta nesse capítulo. Ok, Deuteronômio 24, versículo 1, vamos ler só o versículo 1, você poderia ler até o 4, mas vamos ler só o versículo 1.
Deuteronômio 24, versículo 1 diz assim: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, ele desenvolve. Mas o grande ponto é aqui, essas duas expressões. Se ela não for agradável aos seus olhos, e se ele achar coisa indecente nela. A grande discussão dessas duas escolas era o que é coisa agradável aos olhos. Se ela não achar graça diante dele, uma escola mais liberal, que é a escola de Hillel ali, ensinava. Se ele não se agradar dela, ele simplesmente pode liberá-la, pode repudiá-la, pode dar carta de divórcio, por quaisquer motivos. Alguns estudiosos colocam se até se ela não fizesse uma comida boa, por exemplo, poderia divorciar-se dela. Tinha que dar a carta para dizer que ela estava livre. Essa era a escola mais predominante, a escola mais liberal, era a linha mais predominante no tempo do Senhor Jesus. Por isso que o ensino do Senhor Jesus é tão radical, por isso que os próprios discípulos ficam espantados com o ensino do Senhor Jesus. A escola de Shammai, que era a escola mais conservadora, dizia que não, era somente se encontrasse nela coisa indecente. Aí a discussão é o que é coisa indecente. Então existem inúmeras possibilidades para isso. Mas esse é o ponto da questão aqui. Então, olha como é interessante. Por causa da realidade do pecado, aquilo que não agradava a Deus precisava ser legislado. Aconteceu com a poligamia. A poligamia nunca foi legal, mas foi uma realidade no mundo caído. Então precisava ser legislado. Tinha determinações que limitavam a possibilidade de mais de uma mulher. Era o pecado sendo colocado numa estrutura de fronteira para que ele não destruísse a humanidade em completa imoralidade e devassidão. Essa mesma realidade acontece com o divórcio. Quando Deus criou o homem e a mulher e os uniu em pacto, onde ele mesmo foi a testemunha, ele não idealizou o divórcio, o repúdio. E Jesus diz, por que isso foi então legislado? Por que isso então foi permitido? Mateus 19, abre aí, por favor. Mateus 19, versículo 8, Jesus, quando é questionado pelos fariseus, e Jesus cita ali Gênesis 1, 27, e depois cita Gênesis 2, 24, e diz, aquele que Deus uniu não separa o homem, e ele é questionado, e os fariseus replicam, e Jesus diz no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O princípio que ele acabou de mencionar. Mas por que isso veio então à realidade? Mesmo dentre aqueles que têm relacionamento com Deus, entre pai e filho, de pai e filho, por causa da dureza do coração do homem. O meu ponto é simples, meus irmãos. O meu ponto é muito simples a tratar isso. Por que eu disse que nós precisamos de sobriedade, senso de realidade e equilíbrio? Porque o coração do homem ainda é duro. Isso ainda é uma verdade. O seu coração é duro. O meu coração é duro. Nós não contemplamos a consumação da glorificação ainda. Nós vivemos numa realidade em que ainda há aspectos de dureza no coração do homem. Embora nós recebamos um novo coração, esse coração não é completamente limpo do pecado. Nós temos que contemplar essa realidade. Nós não devemos pautar as nossas doutrinas de uma forma completamente asséptica, embora utópica, como se nós já vivêssemos num mundo glorificado. E nós não conseguimos contemplar todas as possibilidades de dificuldades que um casamento pode ter, mas existem princípios que nos conduzirão. Então, ao que parece,
e eu vou usar esses termos aqui alguma vez, ao que parece, ao que indica, porque nós não temos um ensino completamente fechado ao ponto de não haver outras possibilidades. Então, ao que parece, existem 3 acontecimentos capazes de dissolver o pacto. E é importante esse conceito. O que significa dissolver o pacto? Significa estar livre para algo. O que é esse algo? Ao que parece, as Sagradas Escrituras esboçam 3 acontecimentos capazes de dissolver o pacto. Esse contemplado do Senhor Jesus, muito claro, em Mateus 5 e Mateus 19, o adultério, a imoralidade sexual por parte do inocente, o divórcio por parte do inocente. Existe essa possibilidade. Existe o acontecimento do abandono do descrente, que Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, contempla isso. Deixa eu explicar um pouco do contexto aqui de 1 Coríntios. 1 Coríntios era o seguinte: Paulo responde, na primeira carta que ele escreve, ele responde a alguns questionamentos de uma carta que ele recebeu. Abre 1 Coríntios capítulo 7. Então, ele recebeu uma carta em que os crentes de Corinto estavam tirando algumas dúvidas sobre o casamento e sobre a relação sexual entre crentes e descrentes, embora casados. O que aconteceu ali? Aqueles crentes de Corinto eram gregos, em sua maioria. E eles foram inundados pelo o dualismo grego que separava a matéria do espiritual. Depois nós conhecemos isso como gnosticismo. E eles entendiam que aquilo que é espiritual é santo e sagrado e o que é material é nocivo, é demoníaco. E embora o casamento fosse uma instituição espiritual e sagrada, eles precisavam experimentar o casamento de forma material na relação sexual. O ponto deles era o seguinte: eles queriam se divorciar, porque assim eles poderiam ficar mais limpos, mais espirituais e se dedicar de forma mais santa, sem pedra de tropeço, que seria o seu parceiro, o seu cônjuge descrente, ou até mesmo um cônjuge crente, e não poderia ter essa pedra de tropeço que seria a relação íntima dos dois. E Paulo então responde isso. Olha, no versículo 1 ele já diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Por quê? Porque assim ele terá mais tempo para servir o Senhor, como eu, Paulo diz. Paulo se coloca como modelo daquele que se fez eunuco, e aí é uma discussão de que Paulo poderia ter sido casado, ou a sua mulher faleceu, ou a sua mulher o abandonou, e ele se fez eunuco para servir o Senhor. Isso porque ele era fariseu, e para ser fariseu ele tinha que ser um chefe de família. Mas existem outros que não necessariamente ele deveria ser um homem casado. Ele se fez mesmo eunuco para servir o Senhor. Mas esse não é o ponto. Então, agora, por que isso Paulo não coloca como lei? Por causa do versículo 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Então, existia aquele conceito em que a mulher ou o homem que era um casado com um descrente não deveria se divorciar. Por quê? Porque por meio do casamento ela poderia ser um instrumento para ganhar aquele cônjuge descrente para Cristo. E o ponto de Paulo no versículo 15 é o seguinte: mas se ele a abandonar, ou se ela, o descrente, a abandonar, você não está em servidão, você não está em escravidão. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Essa paz aqui é a briga para que, mesmo sem a possibilidade de continuar juntos, haja a imposição do divórcio. Deus nos chamou à paz. Se quiser o abandonar, então o abandono aqui, ele parece apontar para a possibilidade de haver a dissolução do pacto do casamento. E ela se torna, então,
livre, porque ela não é mais sujeita a essa escravidão. E nós vemos então outro acontecimento que é capaz de dissolver o casamento, e esse é mais claro. No versículo 39 nós vemos isso daí, que é a morte do cônjuge. A morte do cônjuge, ela dissolve o casamento. A nossa grande dificuldade é o seguinte, a nossa grande dificuldade é que alguns consideram a possibilidade, seja em caso de adultério ou em caso de abandono, a possibilidade de divórcio, mas não pressupõe a possibilidade de novo casamento. Essa é a grande dificuldade. Então, a grande dificuldade é porque muitos entendem que esses três acontecimentos, eles não dissolvem igualmente o casamento, deixando livre a parte inocente, no caso do adultério e abandono, e, evidentemente, não precisa ser inocente para ficar livre do cônjuge que morreu, não é? Então, essa é a grande questão. Aí consideram a morte como a única possibilidade para um novo casamento. O ponto, portanto, é o seguinte, e essa é a pergunta que eu faço para nós seguirmos para o nosso ponto final. Considerando que tais acontecimentos dissolvem o pacto do casamento, é possível a parte inocente casar-se novamente? Porque de divórcio não há discussão. É bem claro, embora existam alguns rigores ali de algumas pessoas que optam por essa rigorosidade, né? Mas o ponto é, será que essa parte inocente pode casar-se novamente? E eu queria desenvolver um pouco mais um texto com os irmãos até chegar à conclusão que eu obtive. Então, observe em Mateus 19 como o Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero que vocês fiquem com isso em mente. Havendo o divórcio, havendo a dissolução do casamento e havendo o divórcio, a parte inocente pode casar-se novamente. Esse é o grande ponto da questão. E é isso que eu vou colocar para vocês, como se não sendo uma mera opção, o não casar-se, por questões óbvias, tanto conectada em Mateus, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 27, onde Jesus mostra essa estrutura. Mas olha Mateus 19 aqui. Observe como o Senhor Jesus ele conecta a imoralidade do coração com o ensino sobre o divórcio. Deixe Mateus 19, mas lembre da estrutura do capítulo 5, a partir do versículo 7. O Senhor Jesus ele conecta a imoralidade do coração à realidade do divórcio. O fato é que nós devemos considerar o casamento também como uma segurança para a pureza contra as tentações da carne. Vocês viram isso em 1 Coríntios 7, versículo 2. Por causa da impureza do coração, é bom que o homem não esteja só, embora seria bom que não tomasse mulher, mas por causa da impureza, o homem precisa se guardar da imoralidade, da fornicação, da pornografia, o homem precisa se guardar, né? Então existe essa necessidade. Isso porque nem todos receberam um dom. Qual é o dom? Nem todos receberam o dom da continência, o dom do celibato. Eu espero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Mateus 19, 9 diz o seguinte, ó. Jesus diz, né, depois daquele versículo 8, ele diz: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, então fica clara a possibilidade aqui do divórcio, relações sexuais ilícitas aqui, muitos consideram que, embora seja o termo porneia, né, que fala qualquer tipo de imoralidade, como o contexto é de casamento, seja o adultério, né? E casar-se com outra comete adultério, e aqui casar com a repudiada comete adultério. Aí os discípulos, então, acostumados com o ensino de Shammai ou de Hilel, especialmente de Hilel, que era mais liberais, ficaram impactados. E se ela não encontrar graça diante dos meus olhos? Não é assim? E até os discípulos do Senhor Jesus, se você considerar o tempo aqui, imagine que eles caminharam com Senhor Jesus há muito tempo e foram muito instruídos aqui, independente do tempo que levou para isso. Mas eles ficam impactados com o ensino de Jesus por causa da prática do seu ensino. E ele diz assim, e os disseram os discípulos: se essa é a condição do homem, se é tão rigoroso assim, se é tão radical assim, relativo à mulher, não convém casar. Se eu não posso repudiar, quando achar agradável a mim fazê-lo,
é bom nem casar. Olha o que o Senhor Jesus diz, que é interessante. Jesus diz assim, Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. Beleza. Alguns entendem que esse conceito é o conceito da rigorosidade do casamento, mas não é isso, porque o versículo 12 diz qual é esse conceito. Embora seja bonito entender que esse conceito é a rigorosidade do casamento. Não teria problema você entender, mas este aqui, né, este pronome demonstrativo, está ligado ao versículo número 12, esse conceito de não casar, que é o conceito mais imediato. Se é essa a realidade em relação ao homem e à mulher, então é melhor que o homem nem case, né, nem tome a mulher. Então, este conceito está mais ligado a essa expressão mais próxima aqui, que ele vai detalhar no versículo 12, quando ele diz, nem todos estão aptos para receber esse conceito. Qual o conceito? O conceito de não casar, mas apenas a quem é dado. E aqui a expressão do dom, do celibato como dom. E ele diz, então ele explica qual é esse conceito. Ele diz, porque há eunucos de nascença, há homens que foram separados para não casar desde o nascimento. Há outros a quem os homens fizeram eunucos, aqueles que castraram os homens. Muitas vezes aqueles homens que eram responsáveis pelos haréns, pelas mulheres dos reis, dos imperadores, para que eles não, tomassem nenhum comportamento indecente com essas mulheres. Então os homens castraram e fizeram eunucos, né? Há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, como se Paulo fosse casado, ele foi um deles. Ele se fez eunuco para o serviço do reino, por causa do reino dos céus. E aí ele diz, então, aquele a quem é dado, né? Ou seja, quem é apto para o admitir, que o admita. Olha 1 Coríntios capítulo 7. Paulo faz essa mesma expressão de celibato, né, do dom da continência. Esse é o dom do celibato, é o dom da continência sexual, da libido. Paulo expressa que isso é um dom. 1 Coríntios 7,7 diz, quero que todos os homens sejam tais como eu. Olha ele repetindo a ênfase. Tais como eu sou. Imagine que ele está dizendo assim, veja como o reino dos céus, o reino de Deus avançaria de forma grandiosa se todos os homens fossem como eu, dedicados ao rei. Quero que todos os homens sejam como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus, e aqui ele coloca esse de Deus, ele vai mostrar tanto o casamento como um dom, como o celibato como um dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo e outro de outro. Alguns receberam o dom para o casamento, e esses não podem se conter. Outros receberam o dom do celibato, e esses têm essa opção, né? Tem que seguir essa possibilidade aí. Então, qual é o ponto aqui, meus irmãos? Qual é o ponto? E aí, com muito temor, eu formulei aqui, considerando a realidade da nossa experiência de fé e das implicações das Sagradas Escrituras naquilo que é exposto em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27 ao 32, e colocando essas observações aqui. Se nós formos rigorosos, sem sermos realistas e misericordiosos, nas margens que a Sagrada Escritura nos dá, nós impediremos o pecado do novo casamento. Mas para aqueles que não têm o dom do celibato, nós não conseguiremos impedir o pecado da incontinência, da fornicação e da imoralidade. Essa é uma opção. A segunda opção é o seguinte: se nós formos misericordiosos nas margens que a Sagrada Escritura nos dá, nós podemos até correr o risco de permitir o pecado do novo casamento, mas nós ofereceremos instrumentos para combater a fornicação, a imoralidade e a pornografia. No final das contas, é decidir qual possibilidade de pecado contemplar. Essa é a questão. Porque a Escritura não é tão clara aqui. Eu opto por algo. Eu opto pela misericórdia. Nós devemos optar pela misericórdia do próximo. A mesma misericórdia que nós recebemos.
nas minhas reflexões, à medida que eu fui lendo e estudando, embora infelizmente não tive todo o tempo que eu queria ter, eu formulei um texto e eu quero ler para os irmãos. Em suma, se em alguma medida o divórcio é permitido, o que claramente a pessoa casada recebeu esse dom, o dom do casamento, dessa forma ela não recebeu o dom do celibato, da continência. Não ser permitido um novo casamento seria um julgo e condenação para a pessoa divorciada por direito e ainda mais levaria a pessoa a não pecar contra o novo casamento, mas pecar com a fornicação, imoralidade e pornografia. Nesse sentido, a possibilidade do divórcio não seria uma saída e uma salvação, mas seria uma armadilha, porque ela se divorciou. Embora tendo plausibilidade em Sagradas Escrituras, ela não está livre. Fiquei feliz, porque depois desse texto eu descobri que era a mesma posição do puritano chamado John Owen. E muitos puritanos tinham essa concepção. A resposta para a pergunta, repetindo a pergunta de uma forma diferente, é: a dissolução do pacto do casamento torna a parte inocente dentro daquelas cláusulas livres para um novo casamento? Eu esqueci de pontuar uma questão aqui. Quais foram as 3 possibilidades, acontecimentos para a dissolução do casamento? Adultério, abandono do descrente e a morte. A minha pergunta é: um crente abandona? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, com o que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 7. Será que um crente abandona? Essa é a pergunta, essa é a consideração. A resposta para a minha pergunta é o seguinte: considerando as 3 possibilidades para o divórcio e a dissolução do pacto do casamento, a parte inocente também se torna livre para casar-se novamente, sob o testemunho e ratificação da igreja local. É a igreja local que vai chancelar ou não que aquela pessoa tem maturidade ou não para ter um novo casamento. No final das contas, eu mantive a perspectiva que eu já tinha. Essa era a perspectiva que eu já tinha e ela foi reforçada com esses estudos diante da necessidade da igreja. Evidentemente, aquela pessoa que casou novamente, ela tem que fazê-lo sem holofotes, sem grandes festividades. E ela estará limitada, evidentemente, a alguns serviços na igreja em que ela não poderá exercer, porque, infelizmente, ela não é o modelo que poderia ser. Essa é a realidade. Usando a ilustração de alguns, ela é uma taça de cristal que foi trincada e aquela trincadura nunca mais será removida dela. Mas isso não exclui da possibilidade desse casamento, segundo eu entendo. Então, a perspectiva sobre o casamento dos filhos do reino não deve ser enxergar o divórcio como uma porta de saída ou um bote salva-vidas. Não deve ser. Até mesmo para aqueles que consideram um novo casamento um pecado, não há novo casamento que não seja purificado pela graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O novo casamento, meus irmãos, ao que parece ser aqui, ao que tudo indica, é uma possibilidade plausível para aquele que foi a parte ou para aquela que foi a parte inocente na questão, segundo o ensino do Senhor Jesus no casamento. É assim que nós excedemos a justiça dos escribas e dos fariseus. Na perspectiva do divórcio, e é bom entender isso, na perspectiva do ideal de Deus, o divórcio sempre será pecado. Porque aquele que Deus uniu, não separe o homem. O Senhor Deus fez os dois uma só carne. Quando o novo casamento não constituirá uma realidade em que demonstra aspectos de pecaminosidade de um fim, seja de uma parte ou de outra? Quando?
quando o novo casamento vem depois da morte do primeiro cônjuge. Mas no divórcio sempre há pecado. Há ruptura do ideal de Deus. Mas não há vida que não possa ser restaurada pela graça, misericórdia e a bondade do Senhor Jesus Cristo. O próprio pastor John Piper, ele tem um livro chamado Casamento Permanente, uma parábola temporária. Deixa eu ver qual é o nome aqui do livro. Casamento temporário, uma parábola de permanência. Porque o nosso casamento, embora seja temporário, ele descreve o casamento de Cristo com a igreja, que é permanente. Até mesmo ele, na conclusão do seu livro, ele diz: até mesmo novos casamentos, iniciados em pecados, eles são purificados pela misericórdia de Cristo Jesus e tornam-se casais e pessoas piedosas que são grandes instrumentos para o reino de Deus. E ele dá testemunho. Existem colunas na minha igreja que tem essa história, das quais eu não escolheria caminhar distante delas. Que o Senhor nos conceda a graça, meus irmãos, de olhar para os nossos casamentos e considerar o perdão. Não considerarmos o divórcio como uma porta de saídas aberta, nem como um bote salva-vidas, mas entendermos o que aquilo significa. É a tentativa grosseira e diabólica de destruir a unidade que Deus criou. Mas a graça de Deus nos banha de todo pecado, de todo mal e de toda fraqueza que nós temos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai gracioso e misericordioso, sustenta-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai. Nós somos frágeis, fracos. Nós somos tão debilitados, ó Deus. Nós não conseguimos contemplar todas as possibilidades das nossas escolhas. Nós não conseguimos sequer contemplar todos os perigos que estão diante de nós. E por isso nós te agradecemos, ó Deus. Criador de todas as coisas, misericordioso Pai, pelo perdão que nós temos dos nossos pecados, das nossas escolhas insensatas, das nossas escolhas erradas, das quais o Senhor não permite, por tua graça e misericórdia, que soframos eternamente por elas. Ajuda-nos, ó Deus, sem casamentos saudáveis, sem famílias saudáveis, não há igrejas saudáveis, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos viver como filhos do Rei, demonstrando vividamente aquilo que o casamento representa, a unidade entre Cristo e a igreja, o relacionamento do Senhor com o teu povo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém.